Boa noite, sejam todos muito bem-vindos para o nosso segundo dia, a nossa segunda aula. E hoje, então, foi um dia muito bacana. O meu dia foi um dia de muito aprendizado, de muita produção. Foi um dia de uma imersão bacana. Como que foi o dia de cada um de vocês? Hoje também me desafiei em treinar das 19 às 20, vir para casa, tomar um banho para estar com cada um de vocês a partir de agora. Então, a Simo só lavou o cabelo, tomou banho e estou aqui com vocês. Então, como de costume, eu quero que vocês, se vocês estão me ouvindo, que vocês mandem um joinha. Comentem para mim também de qual a cidade que você está falando e o estado. Boa noite, a Fábio. Boa noite, Vivi. Boa noite, Lu. Boa noite, a Julie. Boa noite, a Lua, a Renata. Sejam todos muito bem-vindos. Agora, nesse momento, a gente só está com mulheres. E me contem um pouquinho qual de vocês já se desafiou, então, no dia de hoje já, a dar o primeiro passo de hoje ficar sem o açúcar, né? Que era o nosso desafio de ontem, né, até domingo, tentar ficar ao máximo sem o açúcar. Então, gostaria de saber quem conseguiu, manda já o joinha para saber que hoje conseguiu fazer. Eu recebi várias perguntas no dia de hoje em relação a essa parte do açúcar, mas principalmente uma que me chamou muito a atenção, que eu quero compartilhar com vocês, é uma pergunta que eu recebi de qual é os malefícios de consumir o açúcar. E essa pergunta me chamou bastante atenção. Ó, legal que bastante pessoas estão mandando que ok, que conseguiram, então parabéns! E qual é a consequência de estar consumindo o açúcar em excesso? O primeiro ponto, muito importante, é o que nos preocupa muito na saúde pública, é a relação com o diabetes. Mas principalmente o diabetes tipo 2, não o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 é quando a pessoa ela já nasce com uma deficiência no seu pâncreas em produzir a insulina, que a insulina é responsável por, no momento que chega o açúcar no nosso corpo, automaticamente ela é responsável para fazer o quê? Colocar esse açúcar no seu devido lugar. E o que não for importante, automaticamente colocar na forma de gordura. E o que preocupa hoje é o diabetes tipo 2, que ele vem aumentando muito nos últimos tempos. O diabetes tipo 2, ele vai acontecendo ao longo do tempo, ao longo da nossa vida. Muitas pessoas acabam tendo diagnóstico nos seus 20, 30, 40, 50 anos. E essa é uma preocupação muito importante da saúde pública, porque a cada ano vem aumentando muito esse índice de diabetes tipo 2. E, além disso, muito que nos preocupa é a parte que está saindo muitos estudos em relação ao Alzheimer. O Alzheimer tem uma correlação muito grande com o alto consumo de açúcar. Por que nutre isso? O nosso cérebro, ele necessita de gordura, gordura boa, gordura das nozes, das castanhas, do abacate. E como as pessoas acabam comendo muito mais açúcares, quando eu digo açúcar, não é só o açúcar branco, mas vem do pão, do bolo, do biscoito, como eu falei ontem, e isso acaba sobrando no nosso corpo e acaba
causando lesões lá no nosso cérebro. E isso faz com que, ao longo dos anos, a gente pode provocar a parte do Alzheimer. E a cada ano o diagnóstico ele está sendo precoce. Então, isso eu gostaria de compartilhar com vocês, porque é algo que nos preocupa muito, 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 tá? Então, esses dois pontos que são fundamentais de vocês, no dia de hoje, poderem compreender em relação ao açúcar, que foi o primeiro passo que eu comentei no dia de ontem. Temos a Fábio, que ela me mandou aqui, ó. Foi difícil, mas não foi impossível. Parabéns, Fábio. Isso, muito, muito importante. Como eu falei ontem, a gente precisa colocar na nossa cabeça. Nada é fácil, mas nada é impossível. Parabéns. Temos mais uma pergunta aqui da Michele. Isso. Porque na TPM... Isso, acho que é TPM. Na TPM sentimos muita vontade de comer doce. Por que a gente sente muita vontade de comer doce na TPM? Porque é um momento em que a gente aumenta muito a nossa produção hormonal. Então, alguns hormônios, eles aumentam e outros caem. E principalmente a vontade de comer doce, ela está muito relacionada que o nosso útero, inconscientemente, ele está se preparando para receber o bebê. Então, por isso que dá muito mais vontade de comer o doce, tá? Mas, sim, é um momento mais complicado, mas a gente pode também driblar esse momento da nossa TPM, tá? Então, colocando talvez mais frutas, ou se presenteando num dia dessa TPM, um pedacinho de um chocolate meio amargo ou amargo para realmente saciar essa vontade do doce. E isso era o que eu queria finalizar do dia de ontem, porque foi essa pergunta que mexeu bastante comigo no que eu recebi e que era importante compartilhar com vocês. E hoje eu vou compartilhar a segunda estratégia que eu utilizei para mudar a minha vida, para mudar realmente o que me impossibilitava de realmente me tornar uma nova mulher e principalmente de mudar a parte da gordura que estava no meu corpo, que me incomodava muito. E o segundo passo, que o primeiro foi aprender a dizer muitos nãos, o segundo passo foi a partir do momento em que eu descobri que eu precisava tirar de mim uma armadura. Eu estava presa numa armadura. Nossa, Nutri, o que significa isso? Eu estava presa numa armadura onde me impossibilitava de realmente eu entender por que eu precisava realmente mudar os meus hábitos alimentares. E essa pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. O porquê você precisa realmente mudar os seus hábitos alimentares? Por quê? No momento em que você descobre a essência, o porquê que você precisa mudar os seus hábitos alimentares, tudo começa a ficar muito, muito, muito mais fácil. Muito mais fácil. E no momento que você descobre qual é a armadura que está prendendo você de dar esse passo, dessa transformação, dessa mudança dos seus hábitos, também é um ponto fundamental. E eu quero compartilhar, antes de dar continuidade, em 2 livros que eu li e que foram fundamentais na minha transformação. O primeiro dele, que vocês podem também comprar para vocês lerem, é O Cavaleiro Preso na Armadura. É um livro muito pequenininho de ler, é muito rápido de ler e realmente você vai entender
O que fica preso em você? O que você não está deixando sair de dentro de você para realmente você mudar os seus hábitos alimentares? No meu caso, eu descobri que eu estava presa na minha parte da minha infância. Olhem só como que é bacana de entender. Eu estava presa na minha infância, voltada à parte de quando eu era criança, que eu morava com a minha avó. Morava eu, a minha mãe, meu pai e os meus avós. E por muito tempo, a minha avó, ela cuidou de mim enquanto os meus pais, eles trabalhavam. E tudo da minha avó estava relacionado à comida. Tudo, o que ela vinha na forma do amor dela era através dos alimentos. Então, era pão, era bolo, era biscoito, era preparar comidas, como eu disse ontem, que eu sou de origem italiana, então comida pesada, era massa, então era uma misturança daqueles carboidratos. Acabava o almoço e eu lembro nitidamente que sempre tinha algo para poder comer de sobremesa. Então, desde que fosse um bolo, um docinho, os docinhos que ela fazia, que eu lembro que eram os docinhos, por exemplo, de abóbora, de figo, de pêssego. Então, tudo estava voltado essa minha parte da minha infância. E foi aí que no momento em que eu descobri isso, lendo esse livro aqui, que eu estava presa na minha infância, aonde os alimentos, eles estavam correlacionados ao meu sentimento de amor que eu tinha pela minha avó. E no momento em que os meus pais, eles construíram a nossa casa, a gente automaticamente não se via todo dia. E foi aí o momento em que eu realmente comecei a comer muito mais, muito mais. E não foi só na minha parte da infância, foi na parte da adolescência também. Por quê? Porque eu sentia falta de toda aquela parte do amor que a minha avó, ela retribuía através dos alimentos. Então, eu gostaria que agora você também pensasse um pouquinho o que está preso em você, qual é o sentimento, qual é a ação que impede você, que está prendendo você de poder mudar os seus hábitos alimentares. Eu contei essa minha história porque talvez vocês nunca imaginassem na sua vida que um alimento teria a ver, por exemplo, com a ausência do sentimento que eu tinha da minha avó. Porque a saudade que eu sentia da minha avó, eu replicava através dos alimentos que eu comia. Quem está entrando agora, sejam muito bem-vindos, tá? Tem muitas pessoas que estão entrando agora nesse momento. Então, que bom, fico muito feliz. E compartilhem agora nesse momento a live para que mais pessoas também possam assistir a nossa live. Porque olha que conteúdo bacana que hoje a gente está aprendendo de quantas pessoas não conseguem identificar o porquê que elas comem. O porquê leva ela a ser compulsiva por aquele alimento. Então, compartilhe aí essa live para que mais pessoas também possam estar assistindo conosco agora, nesse momento. E anotem, depois eu vou postar, que eu fiz ontem, quem não viu, eu fiz um resumo no meu Instagram da nossa live de hoje, e eu vou colocar o livro também, tá? Então, esse é um livro bem bacana para você ler. E quando eu me dei de conta que eu realmente descobri o que estava me levando a todo momento querer comer e não me dizer o não, foi o momento em que eu me fiz uma outra pergunta.
Por que eu preciso mudar os meus hábitos alimentares? Qual é o maior sentimento lá no meu eu, lá no meu interior, que eu quero mudar? E eu vou compartilhar com vocês o que realmente me fez eu tomar a decisão de querer mudar os meus hábitos alimentares. Para mim, a mudança veio no meu maior impulsionador de vida. Que o meu maior impulsionador de vida é ser mãe. E isso é algo que está muito desde aquele momento, aonde eu coloquei na minha mente que eu queria mudar os meus hábitos alimentares, primeiramente, para eu ser uma gestante com qualidade de vida. Para eu poder comer quais eram os melhores alimentos, primeiro para mim, porque eu sou a pessoa mais importante, e em segundo momento, para uma vida que eu vou gerar. Então, esse foi o principal gatilho que despertou dentro de mim o real propósito de eu querer mudar os meus hábitos, de mudar minha alimentação, de iniciar o exercício físico, de aprender a dizer não para muitas coisas. E isso é o que você precisa perguntar para você. O que lá dentro de você, lá no fundo, no fundo, no fundo, você sente que dá aquela palpitação, aquela vontade, aquele desejo realmente de querer fazer diferente para você mudar. É isso que vai bater e que é isso que você vai precisar se agarrar, se prender para dar essa impulsão. Tem muitas pessoas, principalmente as mulheres, que para nós mulheres o principal impulsionador realmente é a parte de dar na família, dos filhos. Para quem já é mãe, olha para esse seu filho, para esses seus filhos. Olha para ele, principalmente quem ainda tem crianças pequenas. Olha para ele e pensa o quanto você pode fazer diferente na vida dele. E principalmente na sua vida. Imagine hoje, do jeito que se você está, das condições que você está, desde a parte da alimentação, desde a parte do exercício físico. Se você continuar desta forma, você vai conseguir acompanhar até o final. Vamos pensar daqui 30, 40 anos da vida dele? Ou até mais disso. Você vai conseguir ter a oportunidade de ter disposição, energia e principalmente memória para conhecer os seus netos? Então, comecem a pensar um pouquinho. Qual é o real sentido de que você precisa pegar nesse gatilho que impulsiona você? Hoje, por exemplo, eu poderia ter achado qualquer desculpa para não ter treinado. Mas eu tomei como decisão de que às 19 horas, por mais que o meu dia eu produzi muito, foi um dia de muita produção, eu decidi que sim, ontem eu treinei e hoje eu iria treinar de novo. Porque o treinar me deixa muito bem, me deixa com muito mais energia, muito mais disposição, eu não sinto dor no corpo, eu durmo muito melhor. Mas o que lá internamente fez com que eu realmente optasse em treinar, em vez de vir para casa, poder ter tomado um banho muito mais tranquila, ter secado o cabelo, foi exatamente o que palpitou aqui foi a parte de realmente, no momento em que eu desejar ter um filho, eu quero estar muito bem. Eu quero estar bem de saúde, de condicionamento físico, na minha melhor versão. É isso que bate internamente.
E na parte da alimentação é da mesma forma. Vocês vão pensar, então, nunca, então, a Simo vai comer algo fora de uma alimentação saudável? Não, eu também faço isso. Eu também. Mas lembrem-se, não é todo o dia em que eu me presenteio com um doce, com um pedaço de bolo. Eu sempre tento optar no momento em que realmente eu quiser comer um doce, mas que seja num momento que traga um significado naquele momento. Por exemplo, sábado. Sábado, então, a gente optou em sair para jantar, mas foi uma alimentação tranquila na janta, mas eu optei em comer um doce que eu amo muito, que é um petit gâteau. E no momento que eu comi o meu petit gâteau, eu me conectei muito com o meu petit gâteau. Eu realmente entendi o porquê que eu estava comendo o meu petit gâteau, qual era a essência daquele momento, porque nós estávamos, sim, celebrando um momento importante da nossa vida. Então, não foi por um acaso, eu vou comer por comer esse meu petit gâteau, porque tá tudo bem, é porque eu quero comer. Então, isso é muito importante que vocês consigam entender, porque no momento que você encontra o real propósito de você realmente mudar a sua alimentação, de iniciar o exercício físico, de querer realmente mudar os seus hábitos alimentares, realmente muita coisa na sua vida vai mudar. E tem um outro livro que eu quero compartilhar com vocês. Vocês vão dizer assim, Nutri, mas hoje você só vai falar de livro. Mas são livros que são muito importantes e que fizeram uma grande diferença na minha vida, que foi quando eu realmente entendi também e que me ajudou muito, é Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. É um livro muito, muito, muito bacana para você conseguir entender o porquê que você precisa mudar, por que você precisa tirar aquela armadura que está presa em você, que está ali impossibilitando de dar os novos passos e especialmente entender o que faz, o que bate lá dentro, que assim você acorda toda a manhã entendendo o seu real motivo de querer mudar a sua alimentação. E agora, se você está com um papel ou com algo que você possa anotar, faça as duas perguntas que eu vou fazer para você agora. A primeira, o que hoje vem me impossibilitando de eu atingir os meus melhores resultados em relação à alimentação e na mudança dos hábitos alimentares e no início da prática do exercício físico? O que vem impedindo, o que vem prendendo você, que você está presa como aqui no livro, nessa imagem, presa dentro de uma armadura que impossibilita você de dar esses novos passos, de realmente tomar essa decisão. Anote se você tem como essa pergunta e depois você tire um momento para você. Não precisa ser 1 hora, 5 minutos vai ser suficiente para você conseguir responder as duas perguntas. Coloque uma música, algo que deixe você mais relaxado, relaxada, e que você vai conseguir encontrar o que vem prendendo você nessa armadura. E a segunda pergunta é: o que lá internamente de você, que você sente, que bate muito forte, que realmente vai fazer você tomar a decisão de, a partir desse momento, realmente mudar os seus hábitos?
que lá internamente faz gritar? Eu compartilhei um pouquinho da minha história, o que realmente me faz todo o dia a realmente querer que eu mude a minha essência, de eu realmente fazer o exercício, de realmente escolher os melhores alimentos, de eu a cada dia querer sim me tornar a minha melhor versão. Anote aí o que realmente para você bate internamente. Quem já sabe a resposta, pode ir compartilhando aqui conosco, porque vai ser muito bacana a gente poder também saber o que você já conseguiu identificar, ou o que vem impossibilitando e o que você pode colocar, que você pode fazer, o que lá internamente bate para realmente fazer essa mudança. De a partir desse momento você tomar essa decisão na sua vida. Então, se alguém já tem essa resposta, pode ir compartilhando aqui conosco, que vai ser muito bacana da gente poder saber o que mais pessoas também estão vivendo, o que a gente acha que, por exemplo, só eu estou vivendo isso, que mais ninguém está vivendo. Imagina, é só eu que não consigo fazer. Porque a minha amiga ou a minha colega lá que era minha colega lá da escola, porque a minha amiga, todo mundo consegue, menos eu. E aí aonde tudo está escondido. Muitas, 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 muitas pessoas estão na mesma situação que você. Então, compartilhe com o máximo de pessoas tudo que você vem aprendendo na aula de ontem, na nossa aula de hoje, porque são essas pequenas ações que a gente vai poder ajudar muitas outras pessoas. Muitas outras pessoas que também estão presas numa armadura e que elas nem imaginam que aqui fora tem um mundo muito melhor, um mundo muito brilhante, com muito mais possibilidades. E entender o que realmente lá internamente faz com que aflore aquele desejo, aquela realmente vontade de fazer diferente. De realmente, a partir de amanhã de manhã, você acordar e disser assim, é isso que me vai fazer a cada dia eu realmente mudar os meus hábitos alimentares. E cada vez em que eu for desafiado ou desafiada por algum alimento, qualquer situação, você vai encontrar que internamente de você vai ter todas as respostas, porque a resposta ela vai estar no seu real propósito do que realmente você precisa mudar na sua vida. E para mim hoje foi um assunto muito legal para conversar com vocês, porque a partir do momento em que a gente descobre o que nos impossibilita e o que nos impulsiona na nossa vida, isso faz com que a gente voe muito alto. Mas voe muito alto em todas as áreas da nossa vida. Você vai se tornar uma melhor mãe, um melhor pai. Você vai se tornar um melhor profissional, uma melhor profissional. Você vai se tornar um melhor marido, uma melhor mulher. Você vai produzir mais, você vai melhorar o seu faturamento, você vai se tornar mais inteligente a partir do momento em que você descobre a armadura que está presa em você, que você retira essa armadura e coloca no lugar dessa armadura aquela flor. Você plantou a sementinha e todo dia você vai regar, 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 até o momento em que vai abrir
essa flor. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar no dia de hoje para vocês. E que é o segundo passo que realmente fez com que eu mudasse os meus hábitos alimentares. Que me levou aonde eu estou hoje e é o que todo dia me impulsiona. Porque não foi só lá no passado quando eu descobri o que me impulsionava. Continua me impulsionando a todos os dias. O compartilhar todo esse meu conhecimento, compartilhar minha história com vocês, o real propósito tá lá no passado. Porque eu quero me tornar cada dia melhor para que no momento em que eu me tornar mãe, eu quero ser a minha melhor versão como mãe, em todos os sentidos. Porque, em primeiro lugar, eu me amo e eu sou a pessoa mais importante. Mas as pessoas que estão ao meu redor, elas também merecem o melhor que eu tenho de mim. Então, essa é a nossa mensagem, é a minha mensagem que eu quero passar para você no dia de hoje, ou melhor dizendo, né, na noite de hoje. E qual é o nosso desafio do dia de hoje? O desafio do dia de hoje, eu quero desafiar você a responder as duas perguntas. Responda as duas perguntas. A primeira, para quem está chegando, que algumas pessoas chegaram agora. O que vem impossibilitando você de mudar os seus hábitos alimentares, o início da prática do exercício físico? Qual é a armadura que está presa em você? E a segunda pergunta é: o que lá dentro de mim me impulsiona e faz com que todo dia eu realmente queira me tornar minha melhor versão, na mudança dos meus hábitos alimentares, na prática do exercício físico e me tornar um novo profissional, uma melhor mãe, um melhor pai, em todas as áreas da sua vida. E compartilhe nas suas redes sociais qual foi. Podem até me marcar, que isso vai ser muito bacana, porque, como eu disse, muitas pessoas estão passando pelo que você vem passando hoje. E a live de hoje, compartilhe com mais pessoas. É tão importante que vocês possam me ajudar a atingir o meu maior objetivo, a minha principal meta, que é de poder impactar mais de 1 milhão de pessoas. Então, quanto mais a gente conseguir transmitir para outras pessoas, muitas outras pessoas também vão estar sendo ajudadas com pequenas palavras, com pequenas mudanças na sua vida. E, então, por hoje, a gente concluiu. Como eu falei no dia de ontem, então hoje já entrei em contato. Vamos ter, sim, uma convidada especial, só vai ser o dia, ela só vai me confirmar o dia que vamos ter essa live, então vai ser bem bacana, porque é uma pessoa que passou por esse processo, com armaduras diferentes, e com propósitos diferentes que impulsionaram ela também a mudar os seus hábitos alimentares, o exercício físico, e vai ser muito bacana de você também poder entender que sim, é possível e que muitas pessoas também estão passando pelo que você vem hoje passando na sua vida. Então, eu vou logo vou postar o resumo da live de hoje. Quem quiser, faz ali um print, me marca, publique na sua rede, nos seus stories, para que muitas outras pessoas também possam estar conosco amanhã. Então, um beijo, uma ótima noite. Reflitam até amanhã com essas perguntas. Quem já tiver, escreve já nesse momento. E a gente se vê, então, no dia de amanhã. E só vamos ver aqui
O José, isso. Mandou parabéns para você, boas palavras. Achava muito legal e muito importante essa transformação. Então, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram presentes nessa noite de hoje. Muitas pessoas, muitas, muitas, muitas mesmo. Um beijão, uma ótima noite e até amanhã.